Olá pessoal da oficina de redação do CTPM-12, mais uma aula. Hoje falaremos sobre a competência 5, assunto que se encontra na nossa apostila de redação na lição de número 6. Pois bem pessoal, esta competência 5, avalia a capacidade do aluno de apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta, uma sugestão, né? E uma sugestão completa, de acordo com o que exige o Enem, né? Apresentando lá os 5 elementos, que logo vamos falar sobre eles, esses 5 elementos. Então, apresenta uma proposta de intervenção, e esta proposta é própria do último parágrafo, né? Então, para você tirar nota máxima nesta competência, então é preciso que ela esteja bem detalhada, estejam presentes os 5 elementos ali, e é sobre isso que eu vou chamar a sua atenção, né? Sobre a questão do detalhamento, né? De detalhar bem a sua proposta, e também esses 5 elementos que tem que estar presentes aí. Você olhando lá na nossa apostila, na página de número 49, você vai ver ali os 5 elementos, né? Seria o agente, a ação, o modo, a finalidade e também o detalhamento. Alguns alunos acham difícil a compreensão destes elementos. Mas se nós formos prestar bem atenção, pessoal, acaba sendo fácil, e eu até digo que a competência 5 é a competência onde o aluno pode tirar os 200 pontos aí. Só seguir direitinho, tá certo? E eu aconselho aqui para quem tem um pouco de dificuldade, acompanhar na apostila, está bem explicadinho ali. Inclusive tem alguns exemplos de dissertações do Enem que tiraram nota 1000. Veja bem ali no último parágrafo, na conclusão, você vai perceber esses elementos. Eu, inclusive, selecionei aqui de uns alunos umas conclusões que ficaram bem dentro do que o Enem exige, tá certo? Por exemplo, aqui, uma dissertação cujo tema foi a seca na região centro-oeste, os baixos níveis dos reservatórios. Deve que foi há alguns anos, quando teve aquele problema daquela seca, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E aí os reservatórios baixaram muito. Então, essa dissertação, veja bem como o aluno colocou a sua conclusão, e ficou assim, ficou boa essa conclusão. Começou assim, ó. Em suma, fica evidente a necessidade de um projeto de recuperação das nascentes e dos rios, pelas prefeituras, em parceria com os proprietários rurais, por meio de incentivos fiscais e viveiros de mudas apropriadas pelas prefeituras, bem como o plantio e o zelo por parte dos ruralistas, com a finalidade de se ter a volta do verde em torno das nascentes e dos rios, aumentando assim o nível dos reservatórios. Eu achei que ficou assim, legal. Eu tenho aqui, dá para ver perfeitamente os 5 elementos. Olha o primeiro, que fica bem no início, que é a ação, veja lá. Em suma, fica evidente a necessidade de um projeto de recuperação das nascentes. Então, a ação é esse projeto de recuperação das nascentes. Ou seja, é a sua proposta, né? A recuperação das nascentes. Esta é a ação. E o agente? O agente vem logo em sequência, né? Que é pelas prefeituras em parceria com os proprietários rurais. Ou seja, então o agente é a prefeitura e também os proprietários rurais. O agente é quem vai agir, quem vai executar o projeto.
E o que mais que tem aí? O modo, de que modo vai ser feito isso, né? Vamos ver aqui onde é que está, ó. O modo, viveiros de mudas apropriadas pelas prefeituras, bem como plantio e o zelo por parte dos ruralistas. Então, que modo vai ser feito isso? Vai ser feito, o modo vai ser uma parceria entre a prefeitura e os proprietários das terras, que têm lá seus rios, tem as nascentes nas suas propriedades, então vamos fazer lá uma parceria e a prefeitura vai entrar aí com incentivos fiscais e também vai entrar com viveiros de mudas, com mudas, e os ruralistas, eles então vão plantar as mudas e vão zelar, vão cuidar, capinar, cercar em volta, não deixar o gado pisar, pisotear, certo? Esse é o modo, então. E depois o outro elemento está na sequência, ó, com a finalidade de, certo? Essa é a finalidade. Inclusive as palavras a finalidade de ajudam a gente a perceber este elemento finalidade, efeito finalidade, ó, com a finalidade de se ter a volta do verde em torno das nascentes e dos rios. E aí depois o detalhamento. O detalhamento é essa explicação que ele dá, por exemplo, assim o nível dos reservatórios, assim vai aumentar o nível dos reservatórios. Professor, então o que é esse detalhamento? O detalhamento é tudo que você coloca para explicar. Pelo menos um desses agentes, é bom que você explique, né, detalhe alguma coisa relacionada a alguns desses agentes. Aqui ele detalhou muito bem a finalidade, né? Com a finalidade de se ter a volta do verde em torno das nascentes e dos rios. E aí já está detalhando, ó, aumentando assim o nível dos reservatórios, tá certo? Então, pessoal, esta é a parte fundamental que será avaliada nesta competência 5. Exatamente se você colocou a sua proposta, né, que a gente chama, a proposta é o quê? O que é que você propõe? É o quê, né? Se você também colocou as pessoas envolvidas, ou seja, a ação, como é que ela vai ser feita, a ação, de que modo essa ação será feita, né? E para quê? E o para quê? Então, eu digo, o quê, o quem vai fazer, para quê e como será feito, né? E aí depois o detalhamento é alguma coisa mais que você vai explicar. Pelo menos uma dessas ações você detalhar um pouquinho, pode até dar um exemplo, né? Pode citar um exemplo aí e tal. Então, pessoal, tem também mais outro exemplo aqui de dissertação que colhi de aluno, também gostei muito. Olha, veja bem, essa aqui, mais esta aqui para a gente concluir, ó. É notória, portanto, a necessidade de uma campanha educativa envolvendo a sociedade organizada como um todo. Até aqui eu já achei dois elementos. Eu já achei aqui a ação, é notória, portanto, a necessidade de uma campanha educativa, a ação. O agente, envolvendo a sociedade organizada como um todo, sobretudo as escolas públicas e privadas, sobre os acidentes de trânsito no Brasil. Há um assunto aí, a questão dos acidentes de trânsito. O tema está ligado a isso aí. Então, veja bem, aqui já tenho a outra ação, que é o agente. O agente vai ser as escolas públicas, né? Escolas públicas e privadas, através das escolas. Esse é o agente. No meio de que modo? Se aparece aqui o modo, ele diz mais à frente, ó, por meio de palestras. Então, o modo vai ser esse. Através de... Vamos usar essa palavra através. Vamos usar mais. Por meio de palestras, debates, seminários e audiências públicas. Então, o modo está aí. Palestras, debates, audiências públicas, certo? E finalidade. Vamos ver se tem a finalidade aqui. A fim de que a população não somente conheça as leis de trânsito, mas também observe e pratique. Ademais, olha, aqui já é o detalhamento. Ó. Ademais, vai incluir alguma coisa. Ademais, é oportuna a inclusão de uma disciplina neste sentido nas escolas.
Tudo isso aqui é o detalhamento. Assim, os índices de acidentes nas ruas e estradas cairão em pouco tempo. Então, pessoal, é isto. A conclusão, né? Ou seja, a sua proposta, ela deve conter esses elementos que a gente citou, né? Fazendo assim, certamente você vai tirar nota muito boa, de repente até vai tirar os 200 pontos aí, tá, pessoal? Desejo sucesso aí a todos vocês. É isso.